Bom, na aula de teste de unidade eu fiquei devendo esse mini lab aqui para vocês, né, em que a gente vai criar uma classe. A ideia não é criar exatamente um teste, mas entender a ordem que o teste executa, né, as coisas, né. Então a gente vai criar uma classe com 3 testes que imprimem alguma coisa no console, e aí depois a gente vai criar os métodos before class, after class e after, que também fazem algum print no console, né? E aí a gente vai executar e vai ver pela ordem que ele imprimiu qual que é como que ele executa aí esses métodos, tá? Então vamos lá, vamos para o Eclipse, certo? Então eu vou criar aqui um novo projeto Java, certo? Já vou até colocar aqui o JRE e vou chamar esse projeto de teste after before finish. Bom, no outro exemplo que a gente fez, eu inseri lá o JUnit manualmente, tudo mais para a gente ver como é. Só que tem um jeito mais fácil. Se eu vier aqui e der um novo JUnit test case, certo? Eu vou escolher aqui ó, o JUnit 4, né? E aí vou colocar aqui teste after before. Vou dar o finish. Aí ele vai perguntar aqui, olha, você quer adicionar o JUnit no seu projeto? Aí eu vou colocar OK, né? E aí vou adicionar aqui o JUnit 4. Ele está reclamando ali que eu ainda tenho que configurar o Java 5, certo? Então vou vir aqui, ó, e vou mandar ele mudar aqui, ó. Ok, tá bom. Só rodar aqui para ver se ele está funcionando. Tá. Funcionou. Então eu vou criar aqui 3 testes, ó, vou chamar de teste 1. Vou colocar um sysout aqui, print teste 1. Certo? E vou colocar aqui 3 testes assim, ó. Teste 1, o teste 2 e o teste 3. Então eu vou vir aqui, ó, teste 2 e o teste 3, tá? Agora eu vou começar a criar aqui os métodos. Então eu vou criar aqui primeiro o before class. Certo? Então vou botar aqui, ó, public. Como eu falei, o before class, né, eu vou até colocar aqui só para a gente ver, né? Então void before class sysout before class. Certo? Eu vou salvar aqui, ó, e vou executar esse cara. Ó, ele vai gerar aqui um initialization error, tá? Que ele vai falar o que? Olha, o método before class ele deve ser estático. Então toda vez que você usa o before class, o método tem que ser estático. Certo? Então eu vou criar aqui logo em seguida o before. Então public, esse não precisa ser estático. Void before. Então sysout before. Ó, lembrando sempre que eu tenho que importar aqui, né? Vamos lá, então de novo. Public void after
e aqui um sysout after. E aí aqui não posso esquecer de colocar a anotação after. E para fechar aqui, eu tenho o after class public void after class sysout after class. Certo? Aqui também tem que importar. Bom, vou salvar aqui, vamos ver qual que vai ser a ordem que esses caras vão executar aqui na hora que eu mandar rodar o JUnit, né? Ele está reclamando aqui ainda. Ah, faltou aqui aspas aqui, ó. Pronto. Salvei, vou executar. Ó, mesma coisa, ó. Ele está reclamando aqui que o after class também tem que ser estático. Então vamos lá. Static. Muito bem, espero que agora funcione. Ok, ele rodou. Olhem aqui o console como é que ficou. Ó, ele roda primeiro o before class, depois before teste 1 after, depois before teste 2 after, depois before teste 3 after e só depois o after class. Então, como a gente viu, né, o before e o after, eles vão executar antes e depois de cada um dos testes. Tá? Então, se você criar um método com before, ele vai executar antes de cada um dos testes. Então, por exemplo, se é uma inicialização que você tem que, por exemplo, resetar uma base de dados, né, a cada teste, então você vai colocar isso aí no before. Né? Por outro lado, se é uma base de dados, você vai configurar uma vez só, né? E de repente, por exemplo, são várias consultas que você quer testar, então você pode botar no before class, que aí ele vai fazer uma vez antes de todos os testes. Tá? Então é isso. Esse exercício aqui seria um exercício mais de fixação, né? Do que um exercício de teste mesmo, da gente entender como que funciona isso daí dentro dentro aqui da biblioteca do JUnit.